Olá, bem-vindos ao programa Um Olhar sobre o Mundo em nova temporada. O tema de hoje vai ser a pandemia do Covid-19. Nós estamos aqui no estúdio da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Este programa e os anteriores você pode assistir na EBC Play. Comigo estão duas autoridades em campos diferentes. A professora da casa e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Belay, e o professor de finanças de uma outra universidade, o Mackenzie, Josilmar Cordenonce. Mas antes, veja 3 mistérios sobre o coronavírus. O coronavírus deixa um rastro de doentes e mortes em sua viagem pelo mundo, mas é muito raro que um deles seja criança. As mortes são 0,2% entre as idades de 10 a 39 anos e acima de 80 anos, 21,9%. A família do coronavírus não poupava crianças, até pelo contrário. Como o sistema imunológico ainda não desenvolvido, elas eram presas fáceis. Este é o mistério do Covid-19. Outro mistério surgiu de uma conversa entre Xi Jinping e Donald Trump, na qual foi dito que o vírus vai morrer quando a primavera chegar ao hemisfério norte. Dos 7 membros conhecidos da família do coronavírus que atacam humanos, 4 provocam resfriados, gripes leves e somem no verão. Os outros 3 podem ser letais e um deles, o Covid-19, atacou o Brasil e outros países do hemisfério sul em pleno verão. Há mais um mistério. Estará a China querendo criar uma rival da Organização Mundial da Saúde? Já houve sondagens de uma ONG pertencente ao governo chinês, à comunidade internacional. Para Xi Jinping, seria transformar o desastre do início da coronavírus numa grande vitória. Bem-vinda, professora Nancy. Eu li que a senhora declarou aos jornais que esperava que o coronavírus só chegasse ao Brasil depois do Carnaval. Agora, o primeiro caso realmente foi anunciado logo depois do Carnaval. A minha questão é a seguinte: se o coronavírus tem um tempo para apresentar sintomas de 14 dias, e nós estamos começando a ver casos de coronavírus todos os dias, não é que as pessoas que estavam sambando na rua vão acabar parando no hospital? Todos os anos a gente vê que depois do Carnaval aumentam as doenças respiratórias, isso é uma regra. Primeiro porque é uma época do ano que já começa a haver uma transição de temperatura. Segundo, viajante internacional, aglomeração de pessoas. Então, quem for o da vez, se é o influenza, se é o coronavírus, se é um rinovírus, vai ter chance logo depois do Carnaval, porque você tem um número de pessoas e já começa a ter uma transição de temperatura. O período de incubação é um período de incubação que pode ser até 15 dias, mas a maioria dos pacientes é 4, 5 dias. Muitas pessoas que brincaram o Carnaval talvez não tenham tido contato próximo com alguém infectado, né? Outras podem ter tido e não ter adquirido a doença, isso pode acontecer. E outras pode não ter procurado um serviço de saúde. O nosso primeiro caso era um viajante internacional, um brasileiro que viajou a negócios e voltou. Foi o nosso primeiro caso, mas esse é o primeiro caso confirmado, detectado, documentado. A gente não sabe se eventualmente outras pessoas até voltaram para seus países e levando de volta o coronavírus. Então isso não tem como a gente saber, a gente só saberia isso se num sistema de vigilância de gripe que nós temos no país, bem estruturado já há alguns anos, nós estivéssemos pesquisando nesse sistema de vigilância o coronavírus. Nós não pesquisamos, né? Deveríamos ter pesquisado? Se tivéssemos condições, sim, não pesquisamos. Então, não sabemos se já não podemos estar tendo alguns casos desde a época do Carnaval circulando. Mas, aparentemente, a maior parte dos pacientes que estão procurando serviço, até o momento, a maioria é viajante internacional. A professora mencionou um viajante internacional, e ele veio exatamente de Milão,
Foi o primeiro caso aqui no Brasil. A gente tem 2 depoimentos, um na China, outro na Itália. Vamos vê-los. Os 14 hospitais temporários que foram construídos em Wuhan já estão sendo desativados. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, na China, o pico da propagação da epidemia neste período já passou. Com o declínio contínuo do número dos novos casos, o surto do novo coronavírus permanece em um nível baixo. Durante o período da epidemia, os supermercados de Wuhan permanecem sempre abertos para satisfazer as demandas cotidianas dos residentes. Com o atual alívio da epidemia, metade das estações de entrega na província de Hubei retornaram à operação normal até hoje. Olha, o que a gente está vivendo aqui hoje é o que a China viveu algumas semanas atrás, né? Isolamento total. O governo italiano, tomando como experiência o que aconteceu em Wuhan, verificou que a propagação do vírus atinge um auge, né? Um limite, um pico, e depois começa a diminuir. Mas essa diminuição só acontece a partir do momento que as pessoas evitam o contato umas com as outras. Então, a nova medida do governo impõe um isolamento. Hoje, na Itália, estão abertos só os lugares que vendem produtos de primeira necessidade, ou seja, supermercados e farmácias. Para a gente sair de casa, nós precisamos documentar e justificar o porquê nós estamos saindo, e pode ser só por um motivo de saúde ou um trabalho que não pode ser desenvolvido em casa. Estamos nos adaptando. As compras de supermercado, na medida do possível, são feitas online, com entregas a domicílio. Então, nós vamos nos supermercados e retiramos só, né? As pessoas colocam no bagageiro, sem nenhum contato humano. E é assim que a gente tá dando a nossa contribuição. Até quando não se sabe. O governo já avisou que nós poderemos ver o resultado dessas medidas só daqui a umas 2 semanas, então nos espera ainda um período longo pela frente. E quanto às polêmicas que surgiram ultimamente sobre a posição dos Estados Unidos de cancelar os voos da e para a Europa, sinceramente, olha, nós estamos mais preocupados se a gente pode sair de casa para comprar pão, sabe? Eu acho que não teria como evitar todas essas coisas, porque esse vírus não conhece fronteiras. Então, é impossível. E o período de incubação é de 14 dias. Então, sabe, as portas são muitas. O hashtag do governo nesse momento é "io resto a casa", em italiano, que significa "eu fico em casa". E é o esforço que todos nós temos que fazer para, esperamos o mais cedo possível, recomeçarmos, arregaçarmos as mangas e recomeçarmos juntos. Milão é uma cidade fantasma, assim como todo o norte da Itália e o país inteiro. É desolador, mas vai passar, não? É isso que o governo está dizendo pra gente, vai passar, e eu fico em casa. A gente constata que Itália, China e outros países estão lá tem uma curva ascendente nos gráficos. E Singapura e Hong Kong e também o Japão, eles estão praticamente retos, né? Eles não cresceram muito. Eles parece que cuidaram de se preparar para o surto. Singapura distribuiu kits de testes para todos os seus laboratórios. Eu queria saber, o Brasil está preparado para isso? Olha, primeiro falando desses países, né? Singapura tem um sistema de saúde muito bem estruturado, acertaram muito em diagnosticar e distanciamento social no início da epidemia. Então, fazer diagnóstico de todo mundo e isolar. Então, você consegue coibir no início da epidemia, né? Isso foi uma questão. Hong Kong tem 2 questões. Primeiro, uma expertise muito grande em vírus respiratórios. Eles vivenciaram a primeira evidência de gripe aviária em 1997. Eles sofreram absurdamente com a SARS. Então, provavelmente, quando a coisa começou na China, eles começaram a se preparar em diagnóstico, intervenção, porque foi aonde mais morreu paciente quando teve a SARS de 2002 e 2003. O Japão tem uma cultura com doença respiratória muito importante. Quem já visitou o Japão sabe que nenhum japonês tosse ou espirra
em público sem estar com uma máscara, né? Se eles têm qualquer sintoma respiratório, eles andam de máscara, eles se cumprimentam de longe, com a distância mais ou menos de 1 metro, né? Porque se você inclina a cabeça, você bate no outro se a distância não for 1 metro. Eles não se cumprimentam com afeto, com toque, e eles têm muita experiência de lidar com doença respiratória viral. A mais nova droga que existe de influenza foram eles que desenvolveram. Então, eles têm muita experiência com isso. Porém, erraram com o navio. O navio que ficou ancorado no Japão, eles erraram e erraram muito, né? O Irã está numa situação terrível, né, também, e é um país que tem uma desestrutura social muito grande. Né, está sob sanção? Sim, um estado complicado, né, e realmente a estrutura sanitária, médica, não é ideal no Irã. Então, a gente vê isso. A Itália atrasou no reporte. Né? O que a gente viu na Itália é que eles demoraram muito para documentar os primeiros casos, e aí você perde o passo. Brasil, que você me perguntou, claramente nós não temos uma estrutura do SUS que pode aguentar uma epidemia rápida, intensa como essa. Então, o que a gente tem que fazer é tentar mitigar ao máximo, porque mesmo mitigando a epidemia, a gente vai ter uma sobrecarga grande no serviço público de saúde. Então, vai ser muito difícil lidar com a epidemia, mesmo com uma mitigação importante. Professora, estamos esperando a explosão do Covid-19 aqui. A senhora calcula que o pico será quando? O que a gente tem observado, né, na China e nos outros países é em 4 a 6 semanas você tem o pico da epidemia. Né? Então, provavelmente o nosso pico da epidemia vai coincidir com o outono. Né? Agora, vírus novo não respeita a temperatura. Né? Quando o H1N1 surgiu, ele impactou Nova York em julho. E quem já foi para Nova York em julho sabe o clima que é lá. Então, isso não é algo que é muito a nosso favor. A nossa temperatura é mais agradável, o inverno é mais tranquilo, o vírus não vai circular tanto. Vírus novo não tem, depende muito do suscetível, muito mais do que da temperatura. Professora, numa reunião que houve no INCOR entre grandes especialistas, eles se mostraram bastante preocupados com a falta de leitos nas UTIs em São Paulo e no Brasil. Quando os casos começarem a aparecer e os idosos são os mais afetados, onde nós vamos colocá-los? Na reunião que a gente teve no Ministério da Saúde, há alguns dias atrás, nós discutimos isso, inclusive com colegas de associações de terapia intensiva. Então, é muito importante que cada hospital tenha um gerenciamento de cada fase da epidemia, porque alguns leitos que seriam para outras unidades, por exemplo, uma cirurgia que você tem que ter uma retaguarda de leito de UTI, então você não vai fazer aquela cirurgia. Então, aqueles leitos que seriam para, por exemplo, retaguarda cirúrgica, e você tem isso em hospitais terciários, em várias unidades, retaguarda cirúrgica para neurocirurgia, gastrocirurgia, cirurgia cardíaca, etc., você transforma naqueles leitos de isolamento. Então, você tem que ter um inventário do seu hospital, conhecer qual é o fluxo de pacientes que você tem em pronto-socorro, imaginar um nível de epidemia e em que momento você começa a contingenciar. Você não vai mais ter cirurgias eletivas para poder ter essa retaguarda de leito para esses pacientes. Claro que a situação nunca vai ser ideal. O ideal é a gente coibir a infecção o máximo possível para ter pouco idoso e pouco doente crônico que complica precisando de UTI. Professora, foi um grande prazer tê-la aqui na estreia da nova temporada do Um Olhar sobre o Mundo. Um Olhar sobre o Mundo está de volta, agora com a participação do professor de Economia e Finanças do Mackenzie, com quem vamos explorar a situação da economia depois do coronavírus. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria mostrar como o mundo está desde que começou a pandemia de coronavírus. Como o coronavírus, a economia é global. Infectada, ela contagiou as bolsas no mundo todo. A de São Paulo e a de Nova York tiveram que receber oxigênio do circuit breaker. A China e a Itália isolaram milhões de habitantes para conter a epidemia. Fecharam escolas,
cancelaram jogos, exposições, conferências, museus, congressos, feiras de tecnologia, peregrinação a Meca, missas, o lançamento do novo Bond, James Bond, e talvez as Olimpíadas de Tóquio. Alguns países recebem turistas com uma quarentena. A paralisação da China impediu a exportação de peças para carro e máquinas, produtos químicos para remédios e os iPhones, que são feitos lá. E também a importação de soja, ferro, aço e carne. Uma lista enorme, pois a China é a segunda maior economia global. O impacto da economia chinesa terá reflexos no Brasil e no mundo. Milão é o coração econômico da Itália e está sob quarentena. Este é o aeroporto de Madrid, na Espanha, vazio. Grandes empresas como a francesa L'Oréal, com 80 mil empregados, e a Nestlé, com 290 mil, proibiram viagens, negócios só por teleconferência. As empresas que crescem com a epidemia são as de aplicativo para comunicação remota. O Google e a Microsoft estão oferecendo de graça ferramentas que, em geral, custam aos usuários. Um deles, o Hangouts, serve para reunir até 250 participantes e ainda transmitir a reunião ao vivo para 100 mil pessoas. Deu no New York Times. O coronavírus é o primeiro singular evento global que está testando nosso modo de vida em rede. Professor Josimar, a pandemia levou milhões de pessoas a trabalhar de casa. Quando passar, o mundo das relações do trabalho serão as mesmas? Olha, eu acredito que vai continuar uma tendência que já existe antes do coronavírus, de você ter mais trabalho em casa, trabalho mais flexível do que exatamente dentro das empresas. O coronavírus foi vamos dizer assim, uma época de treinamento para as empresas em que possibilitou muitos profissionais trabalharem de casa e exercerem suas funções, talvez não com a mesma produtividade, mas pelo menos conseguiram o que é possível. E, ao mesmo tempo, as empresas vão se desenvolvendo meios para que essa produtividade do trabalho feito em casa aumente. Tá? Mas não é uma coisa que vai mudar para esse ano. A gente vai mudar para um mundo totalmente diferente. Essa é uma tendência que vai evoluindo de forma contínua. Não acredito que vai ser uma ruptura tão grande. Na minha visão, a ruptura maior vai ser com o advento da tecnologia 5G. Com o 5G, ainda mais que você vai ter uma rede de satélites, que você vai poder entrar na internet via 5G no meio da Amazônia, tá certo? Então, infraestrutura não vai ser uma questão importante para países como o Brasil, países africanos. Então, você vai poder desconcentrar muito a população no trabalho. E, ao mesmo tempo, com a internet das coisas, você vai poder fazer muita coisa longe do seu escritório. Então, a tendência vai ser essa. A pandemia obrigou a mudanças drásticas. Aviões perderam destinos, até missas foram suspensas, indústrias pararam, exportações e importações pararam. Quando o mundo se recuperar da pandemia, ele vai recuperar tudo isso que perdeu nesse tempo? Ele vai recuperar, em algum momento vai recuperar, mas eu não sei qual a velocidade dessa recuperação. Porque enquanto você tem uma queda drástica de demanda, as empresas têm custos fixos a serem pagos, salários, impostos, uma série de despesas que não param. Então, muitas empresas podem quebrar nessa pandemia. Então, se não houver uma certa solidariedade entre fornecedores, clientes, funcionários, patrões, para poder passar essa crise,
a crise vai se aprofundar, as empresas podem deixar de existir e a recuperação vai se tornar mais lenta. Professor, e qual vai ser o impacto no Brasil? Bom, ainda é muito cedo para dizer, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que nós temos duas trajetórias. Se nós seguirmos a trajetória de pandemia como da Itália, um crescimento quase 33% ao dia, eu acho que a gente vai ser obrigado a fechar, impor quarentena para uma população muito grande, e aí a economia vai parar de vez, muito abruptamente. Agora, se nós seguirmos uma trajetória como Singapura, Hong Kong, em que as pessoas sabem como limitar o contágio, e o crescimento da pandemia se dá de uma forma mais gradual, não impactando tanto o sistema de saúde, nós teremos uma chance de sobreviver, sair da crise mais fortalecidos. Quer dizer, a gente vai diminuir a atividade, mas não vai ser um impacto muito forte. É que nós não somos japoneses. Então, essa é a nossa dificuldade, nosso costume latino, ser caloroso, de abraço, beijo. A gente tem que suspender esses hábitos. Isso de não pôr a mão no rosto é um problemaço. Até o pensador fica assim, né? Sim, fica assim. Até os próprios médicos em vários lugares do mundo passam a mão na língua. Professor, no começo da pandemia, eu observei que as únicas empresas que não caíam em bolsas no exterior eram justamente as que têm aplicativos para teleconferência, para trabalho em casa. Esse sucesso dessa área vai perdurar? Eu acredito que sim. Por incrível que pareça, geralmente essas empresas de alta tecnologia geralmente são as mais arriscadas. Mas como a fonte de valor delas, como empresa, está mais ligada ao futuro do que ao presente, do que uma empresa já consolidada, então, com base nisso, elas sofreram menos com essa queda de demanda imediata, porque boa parte do valor delas está ligado ao futuro. Só um adendo a essa pergunta. Algum setor tem a tendência de se recuperar mais rápido que as outras? Olha, é difícil dizer no momento, mas eu acredito que, por exemplo, a construção civil, que já tem um certo impulso, ela pode continuar, mesmo no meio da epidemia, ainda continuar crescendo, ou pelo menos não cair tanto. Ela vir construindo as encomendas que estão recebendo. Mas o setor de serviços, eu acho que vai sofrer impacto, principalmente que lida pessoa com pessoa, cabeleireiros, tal, que emprega muita gente, vai sofrer bastante, eu acho. Agora, professor, eu gostaria de saber o que o senhor achou da construção de um hospital em 10 dias na China. O que mostra que a abundância de capital que tem na China. E, ao mesmo tempo, eles aparentemente não têm restrição de capital, mas também há um excesso de poupança lá, excesso de capital, muitas vezes com rentabilidade negativa. É exatamente o contrário nosso. Aqui falta capital para investir e a rentabilidade geralmente é alta. Se nós tivéssemos investimento aqui, a rentabilidade é alta. Lá tem excesso de capital, excesso de poupança e a rentabilidade geralmente é baixa. Infelizmente, professor, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença, que marca a estreia da nova temporada. E a você, telespectador, desejo que não pegue o coronavírus. Este programa volta na terça-feira que vem e todos eles podem ser vistos no EBC Play. Até semana que vem.